A gente vai estar falando com Marcos Bissi, Customer Success da ABS Startups, falando sobre o que é uma startup. Vamos estar iniciando agora a palestra com Marcos Bissi. Valeu, obrigado. Boa tarde, gente. Queria agradecer primeiramente o pessoal da Luneta pelo convite. Dei uma olhadinha no line-up, viu o pessoal que vai participar aqui também, só tem gente fera, então é um prazer estar aqui também, poder falar um pouquinho sobre um tema que está tão em alta, que muita gente conhece, que está rolando tanta coisa no meio, só que muita gente ainda não conhece. Então, vale a pena a gente explicar para vocês o que está passando nesse meio, o que está rolando de legal e falar o princípio de uma startup, né? O que é uma startup. Só me apresentar primeiramente, meu nome é Marco Bissi, eu sou o Customer Success da AB Startups. Eu, diferentemente da maioria dos empreendedores que trabalham com startups, que trabalham na associação, não entrei por causa de um empreendimento que eu fiz. Eu, na verdade, sou formado em jornalismo e entrei para esse mundo quando eu era repórter de empreendedorismo. Então, cobria startups, cobria cases de startups, aceleradoras, eventos, e acabei me apaixonando por esse meio e acabei entrando nesse meio. Só explicando rapidinho o que é Customer Success. É um cargo novo que surgiu, é contemporâneo às startups. Então, pegar um exemplo, quando o cara contrata o teu software, ou o teu produto, ou o teu serviço, ele tem uma dor. E através do seu produto ele quer sanar essa dor. Então, o trabalho do Customer Success é exatamente esse, é a gente fazer com que esse cliente use a sua plataforma 101% e através do seu serviço ele consiga obter o sucesso dele, que quando ele entrou para comprar a tua plataforma ele precisava disso. Então, é a gente conseguir engajar esse cliente e conseguir fazer com que ele use todo o serviço da tua plataforma. Bom, o que é uma startup? Alguém aqui sabe, vocês sabem o que é uma startup? Vocês sabem a definição de uma startup? É um termo novo mesmo, né? Bom, pegar aqui uma definição do Eric Rice, ele escreveu um livro que é como se fosse a Bíblia das startups, que é o Lean Startup, ou Startup Enxuta. E ele diz que uma startup é uma instituição humana desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Esse é um termo muito técnico, então vou explicar mais literalmente para vocês. Basicamente é isso que ele falou. Quando a gente fala de startup, a gente tem que pensar que são empresas novas que entraram no mercado para solucionar um problema de forma mais simples e mais eficiente. Então, as startups normalmente começam com empresas pequenas, uma, duas ou três pessoas. Normalmente são 3 pessoas, é um cara administrativo, um cara desenvolvedor que vai desenvolver um app e um cara que vai cuidar de vendas. As startups trabalham com um orçamento muito baixo, então elas sempre tentam economizar todos os custos que elas têm. Tem que ter um produto inovador, ou seja, uma coisa nova, seja no modelo de negócio ou seja no produto, é uma coisa inovadora que não tem no mercado. E ela tem que ter um modelo de negócio escalável. E o que é um modelo de negócio escalável? Isso é basicamente o que faz uma startup ser diferente de uma grande empresa. O modelo de negócio escalável, ele faz uma empresa conseguir crescer sem ter tanto custo. Então, aqui essa frase é lidar com 100 clientes da mesma forma que lida com 10. Ou seja, você vai crescendo, você vai conseguir atender os seus mesmos clientes sem ter que abrir mais lojas físicas, sem ter um puta gasto com isso. Pega como exemplo o Airbnb e uma padaria, por exemplo. O Airbnb ele tem mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil hotéis, pousadas, hostels cadastrados na plataforma deles. Sabe quantos são deles? Nenhum. Então, eles podem escalar de uma maneira que eles não precisam crescer fisicamente, não precisam de gastos. Já a padaria, se ela quiser expandir, ela vai precisar abrir novas unidades. Então, uma startup consegue crescer com o mínimo custo adicional, ela está sempre reduzindo os gastos e ela vai conseguir replicar o teu modelo de negócio para o Brasil, afora, para o mundo, enfim, sem ter que criar novos lugares físicos. Falando um pouquinho das fases das startups, no meio do empreendedorismo, as startups são classificadas por fases. Isso porque existem várias iniciativas que ajudam as startups nos diferentes momentos de vida. Então, tem iniciativa que vai ajudar a startup desde o primeiro minuto que ela tem uma ideia na concepção, até quando ela já está vendendo e ela precisa de parcerias, ela precisa se conectar com empresas. Aqui falar um pouquinho, eu trouxe até um dado para vocês, que 1 em cada 4 startups no Brasil sobrevive aos 5 primeiros anos de vida. Isso é muito por conta principalmente desse momento de tração, que é quando a startup está começando a vender, ela precisa começar a vender para, de fato, consolidar o teu negócio e muitas vezes as startups pecam nisso, seja por falta de
seja por falta de habilidades administrativas, ou seja por falta de conseguir parceiros mesmo, ou não ter um market fit, que é você não ter um produto que o mercado realmente precisa. Aqui eu separei também um pouquinho para a gente falar do momento das startups pelo modo como elas operam. Então, o começo de uma startup, pegar essa primeira linha, ele ainda não tem um produto, ele está no momento de curiosidade, então ele vai começar a ler o mercado, a entender essas dificuldades e a entender se realmente ele pode criar alguma coisa para esse mercado. No segundo momento, é quando ele já cria um MVP. O MVP é o mínimo produto viável, ou seja, é um protótipo. É onde o cara, por exemplo, você vai criar um aplicativo, você vai criar um aplicativo com o mínimo de gasto que você possa fazer para você testar se o mercado vai querer. Não adianta você gastar milhões no aplicativo, botar ele para rodar e ninguém comprar. Então, assim você consegue testar o teu aplicativo gastando menos dinheiro e você consegue fazer testes e alterações juntamente com os teus clientes. Você vai botar isso no ar, o pessoal vai baixar, o pessoal vai utilizar e nesse meio tempo você vai conseguir fazer testes e conseguir aprimorar o teu serviço. No segundo passo, é onde você já passou esse momento, você já vai começar a vender. Então, você já precisa ter um mercado um pouquinho mais sólido, você precisa arranjar os seus clientes, precisa de parcerias para começar a deslanchar, e aí que é onde teu time começa a crescer e você começa a especializar as áreas da tua startup. É um momento também de expansão e de você aprimorar o conhecimento no teu mercado. Por último, o momento quando a startup já está começando a se tornar mais sólida, então ela já começa a ter escala, que é o que eu falei ali atrás, já tem uma organização da sua empresa, já está muito mais... os segmentos da empresa, as áreas da empresa já estão bem mais sólidas, e aí você está pronto para ir para o mercado. Você já está atuando, você já está vendendo, já está com grandes empresas de clientes. E quando que uma startup deixa de ser uma startup? Essa é talvez a principal pergunta das pessoas. Isso e qual que é a diferença de uma startup para uma grande empresa? Por que elas não são a mesma coisa? Essa aqui é a resposta à frase do Steve Blank, que também é um empreendedor que criou um método de leitura de clientes muito eficiente. E ele diz que startup é uma organização temporária desenhada para encontrar um modelo de negócio replicável e escalável. Ou seja, quando ele diz temporário, nesse meio tempo, entre você encontrar o seu modelo de negócio, conseguir encontrar os seus clientes, conseguir fazer o engajamento, conseguir fazer todas as vendas, você ainda é uma startup. Passado esse momento, quando você já tem uma equipe de, sei lá, mais de 100 pessoas, você já tem um faturamento anual maior, você já tem muito mais coisa sólida e mais robusta, você já pode ser considerado uma grande empresa, né? Então, muitas pessoas não sabem que alguma vez na vida elas usaram o produto de uma startup. Se você perguntar para um monte de gente o que é uma startup, ou se você já usou o produto de uma startup, talvez essa pessoa vai falar, não, eu nunca usei. Só que se você pegar o exemplo aqui, essas empresas um dia foram startups. Então, sim, vocês todos aqui já usaram produtos de startups. Todas essas empresas começaram daquele jeito que eu falei. Ou seja, o Uber começou com uma ideia de sanar o problema do táxi no Brasil, e no mundo, né, na verdade, que é uma coisa cara, era uma coisa difícil de operacionalizar, você tinha que ligar para o cara, pedir para ele te buscar, e o que eles fizeram? Eles criaram um aplicativo que você só chama o cara por geolocalização, um preço muito menor do que o táxi, e está aí, os caras hoje são gigantes. Netflix, a mesma coisa com filmes, a questão das locadoras. Você não precisa mais ir em locadora para ficar alugando filme. Facebook, Spotify, Google. Então, a ideia aqui é mostrar um pouquinho da importância da startup no mercado como um todo, brasileiro e mundial, e por que esse termo está tão em alta e por que as startups têm tanto potencial de crescimento. Hoje, as grandes empresas, o mercado e as grandes empresas precisam das inovações para crescer. Se a gente pegar, por exemplo, os bancos, Itaú, Bradesco, todos eles estão começando a trabalhar com inovação. Por quê? Porque as startups chegaram de uma forma muito forte, que são as fintechs, as startups que trabalham com finanças, e essas startups cresceram muito. Imagino que vocês já tenham ouvido falar do Banco Neon, do Nubank, do Banco Original ou do Banco Inter, que são startups, que são fintechs, que hoje em dia são muito grandes e estão roubando vários clientes dos bancos. Então, é um ponto para a gente se atentar, e por isso que as grandes empresas estão tentando se aproximar das startups e estão querendo saber como funciona, trazer elas para dentro e fazer a compra delas, né? Hoje em dia, muitas empresas compram startups, então o objetivo do empreendedor, primeiramente, é fazer com que a ideia dele, né? Empreendedor tem muito essa parte cultural, é criar a tua startup baseada num motivo que você acredita e fazer ela decolar para você fazer as pessoas utilizarem o teu serviço. Passado esse ponto, aí são dois caminhos que ele pode seguir. Seja se tornar uma empresa gigante e conseguir ganhar um mercado, ou ser vendida para uma grande empresa por um valor absurdo.
a gente tem muito a cultura no meio de empreendedorismo de falar os unicórnios, né? As empresas que são unicórnios. O que são esses unicórnios? São startups que atingem um valor de mercado superior a $1 bilhão. Então, é quando o cara consegue ter uma solidez tão grande, o produto dele é tão importante que ele chega nesse ponto de valer mais de $1 bilhão e aí abre sim de vez o olho das grandes empresas. Hoje no Brasil a gente tem três unicórnios. O mais recente foi a 99 Táxi. Então, eles foram comprados por um grupo chinês que está administrando a 99 Táxi e eles foram comprados por esse valor de mais de $1 bilhão. Então, a gente saber a dimensão que as startups têm no país e no mundo e qual que é a importância delas para a inovação que o mercado precisa. Com a chegada da internet, que de fato já está consolidada há muito tempo, os negócios começam a arrumar para esse campo de aplicativos, de software, de hardwares, e aí as startups entram nisso. As startups começam a criar soluções nesse mercado que conseguem atender essa velocidade que a internet está propondo. Bom, acho que deu para deixar um pouquinho claro. Eu vou abrir um pouquinho para perguntas se alguém quiser. E só explicando primeiro o que são startups, agora eu consigo explicar o que é a Associação Brasileira de Startups. Assim como em todos os setores do mercado, como existem associações de N coisas, nós somos a Associação Brasileira de Startups, que representa as startups e ajuda elas tanto a operacionalizarem, a entrar no mercado, a vender, a se conectar com grandes empresas. Então, a gente olhou todas as dores que as startups têm, que esses empreendedores têm, e a gente conseguiu criar algumas coisas para ajudar elas. Então, se a gente pensar em conexões, uma das grandes dificuldades das startups é vender. Aquela curva de retenção que eu falei para vocês, a curva de morte, ela se dá exatamente nessa parte. Então, nós, como associações, a gente criou eventos onde a gente chega nas grandes empresas e fala: cara, qual que é a tua dor? Qual que é o problema que você tem aí dentro e o que você quer resolver? E ele fala para a gente, por exemplo, eu preciso de um chatbot de atendimento no meu site que eu não tenho e eu preciso resolver esse problema porque tem muita gente no meu site querendo acessar e eu não tenho um suporte para isso. A gente faz uma varredura na nossa base de startups, que a gente tem mais de 700 startups associadas com a gente e mais de 4.000 startups mapeadas, seleciona de acordo com os pré-requisitos que essa grande empresa pediu e faz um evento onde as startups fazem o seu pitch para as empresas. O pitch é quando você apresenta a sua startup. É você falar o teu modelo de negócio, falar a solução que você está trazendo, a gente faz esse match entre elas e eles conseguem gerar negócio. Um dos cases legais que a gente tem nisso é com o Poupa Tempo. Eles exatamente precisavam de um chatbot, que é um bot de atendimento, é um robozinho que vai fazer o atendimento de suporte do teu site. A gente conseguiu conectar eles com uma startup aqui de São Paulo, que chama Nama, e eles criaram o Poupinha, que foi o chatbot de atendimento do Poupa Tempo, e eles conseguiram por lá fazer mais de 150 mil atendimentos durante um ano, durante um mês, e para eles isso aí foi uma virada. Então, foi um case legal onde a gente conseguiu sanar essa dor da startup e conectar ela com grandes empresas. Fora isso, a gente também ajuda elas com capacitação, então a gente dá mentorias, explicar para o cara desde como é que você calcula o valuation da tua empresa, ou seja, como que você calcula o quanto a tua startup vale, até ensinar ele como é que ele tem que se portar diante de um investidor, o que ele tem que apresentar de dados e etc. Então, a gente tenta atuar em todas as pontas com isso, fora alguns outros programas que a gente tem. E a gente criou o Case, que é o maior evento para startups da América Latina, lá em 2011, quando as startups começaram a ganhar força aqui no Brasil de fato, que é quando elas surgiram e entraram no mercado de vez, não existia nenhum evento no Brasil que as startups pudessem participar. Se elas quisessem participar de uma grande conferência de startups, elas precisavam sair do Brasil, ir até um TechCrunch, até um evento em Lisboa, e como eu falei no começo, startup não tem budget para isso, né? Então, o que a associação fez foi criar um evento que é a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, onde as startups pudessem ter acesso a outros empreendedores, a todo o mercado, a imprensa, a grandes empresas, e poder se reunir em 2 dias de evento para fazer todo o networking e gerar negócios. Hoje, esse evento se tornou o maior evento para startups da América Latina e ele vai acontecer agora em novembro, nos dias 29 e 30. Basicamente, é isso que a gente faz. A gente tenta ajudar as startups de todas as maneiras, olhando para todas as dores dos empreendedores. E aqui são algumas das empresas que são nossas apoiadoras, então empresas que sustentam a nossa associação, que é uma associação sem fins lucrativos. Alguns dos nossos apoiadores, o Cubo, que vai estar aqui também falando, o Flávio Pripas vai estar representando o Cubo. E é isso. Eu deixo aqui meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, precisem falar alguma coisa. E se tiverem dúvidas aí, estou à disposição para responder. Obrigado.